Oi, hoje é terça-feira, nossa aula de ciências, às 7h15 da manhã. Então a prof vai passar agora os conteúdos, atividades de ciências na página 245. Acompanhe lá com a prof na página 245. Na última aula de ciências nós falamos sobre abrigo dos animais. Aí a professora mandou para vocês a correção, né? Como as coisas estão corretas, né? Aqui assinalaram, o prof mandou para vocês. Então, um aluno que quis lá olhar e fazer direitinho teve a chance de fazer. Então, agora nós vamos na página 245. Você sabia? Nem todas as aves constroem ninhos, existem aquelas que se aproveitam de outras. A fêmea do pássaro chupim, por exemplo, coloca seus ovos nos ninhos de outras aves para que estas possam chocar e criar os seus filhotes. Então aqui nós temos uma foto e lá no meio dessa foto, desse ninho, tem um ovinho mais escuro. Esse ovinho não é dessa ave que fez esse ninho. Esse ovinho é do chupim. A fêmea do chupim, ela escolhe o ninho, coloca seu ovinho lá, porque ela não quer fazer o seu ninho, tá? Por isso, quando uma pessoa se encosta em outra pessoa e não quer fazer as coisas, as pessoas costumam dizer que é um chupim. Essa expressão veio lá do pássaro que coloca o seu ovo num outro ninho para que os seus filhotes possam nascer, porque ele não quer construir o seu ninho. Ok, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o João de Barro. O João de Barro é uma ave muito interessante, ele é um verdadeiro arquiteto. Da maneira como ele constrói o seu ninho é surpreendente. Acompanhe o texto com a professora. Como o João de Barro constrói sua casa? Tudo começa com a coleta da matéria-prima. Além de barro úmido retirado do solo, a ave, cujo nome científico é Furnarius rufus, usa esterco misturado à palha. A casa é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Galhos de árvores, postes e beiradas de casas são os locais preferidos para instalar o ninho, que em geral tem formato esférico. Lembra da esfera, né? Então ele é redondo. Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de barro com os bicos e as patas. É uma característica interessante do ninho, é a divisão em 2 cômodos. Então a casinha do João de Barro é como se ela tivesse 2 quartos lá dentro, né? O acesso ao primeiro, que se dá pela porta, feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. A câmara mais interna, forrada com penas, pelos e musgo, serve para a postura de ovos e acomodação dos filhotes que ficam a salvo dos predadores. Então o predador ele chega na primeira câmara e os filhotinhos estão escondidos lá na segunda câmara, ou seja, no segundo quarto. Outra característica é a localização da porta de entrada, posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Então o João de Barro, ele sabe direitinho em qual direção que vem a chuva e o vento. Então ele vira a casinha dele com a portinha lá onde a chuva e o vento não pegam, na direção contrária. Olha a inteligência do bichinho, né? Até hoje não se sabe como o João de Barro desenvolveu essa habilidade que o mantém protegido das intempéries, certo? Então, o ninho fica pronto em cerca de 2 semanas, então a fêmea põe os seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano, período em que o casal tem até 4 ninhadas. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construção de um novo. Por isso, muitas vezes a gente vê alguns ninhos de João de Barro abandonados nos postes, nos telhados, né? Que eles moram 1 ano lá e nesse ano eles têm 4 vezes filhotes, depois eles abandonam o ninho. Logo aqui embaixo, pessoal, no final do texto, vocês vão ver aqui o vocabulário. Ali no vocabulário diz matéria-prima, substância utilizada para fabricar alguma coisa. Esterco, fezes de animais. Esférico, com forma de esfera, redondo. Intempéries, condições climáticas intensas como vento forte, chuva torrencial, frio ou calor extremo. Ninhada, totalidade de filhotes que as fêmeas têm de uma vez só. Então, baseados nesse texto, vocês vão fazer essa atividade aqui, certo? Atividade 2. Atividade 2 diz assim:
Recrie a construção da casa do João de Barro, recortando as figuras do anexo 1 e colando-as na sequência correta. Para isso, observe bem as imagens e as legendas. Então, nós vamos lá no anexo 1 de ciências, certo? As figuras, aqui ó, tá? No anexo 1, nós temos as figuras e aqui vocês vão recortar essas figuras e vão colocar na sequência como o João de Barro constrói a sua casa, certo? Observem bem a figura que mostra onde começa e onde termina a casinha do João de Barro. Ok. Terminada essa atividade, a professora quer sugerir que vocês dediquem um pouquinho do tempo de vocês para pesquisar no Google sobre o João de Barro. Lembra como vocês gostam de ir na sala de informática fazer pesquisas nas aulas de ciências? Pois então vocês vão fazer isso em casa. Pesquisem sobre o João de Barro, que vocês vão encontrar coisas bem interessantes, certo? Mas essas pesquisas é muito importante que elas sejam junto com um adulto, né? Que o adulto esteja presente de vocês quando vocês usam a internet, lá o Google. 2. Sobre o texto da seção ler, responda no seu caderno. Quais são os materiais utilizados pelo casal de João de Barro para construir o seu abrigo? Então, vocês vão lá no texto ver aqui quais os materiais que ele usa, vão pegar o caderninho de vocês, escrever Pomerode, a data de hoje e responder as perguntas. B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? Por que o João de Barro é considerado um hábil construtor? Hábil significa talentoso, jeitoso, que executa com habilidade. Então, vocês vão responder, não precisa copiar a pergunta, coloca A, B e C e respondam essas perguntas no caderno. Essa seria a aula de ciências de hoje, terça-feira. Uma boa aula para vocês.